O meu estado natal é o Rio Grande do Sul, né? É onde eu me identifico, é onde eu, vamos dizer assim, eu conheço mais as pessoas. Como vice-presidente dele, é antiético de minha parte, né? Eu tecer qualquer comentário, qualquer crítica, né, a alguma coisa que ele fez ou deixou de fazer. Risco de Lula ser eleito? Existe. Sim, segundo turno, lógico. Aquela história que ia ganhar no primeiro turno é conta carochinha, pô. Zona Eleitoral, um podcast de Gaúcha e GZH. Começando mais um Zona Eleitoral, podcast da Rádio Gaúcha de GZH, que tem entrevistado nos últimos episódios candidatos ao Senado. Chegou a vez do atual vice-presidente Hamilton Mourão. Bem-vindo ao Zona Eleitoral. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Muito obrigado aí pelo convite, por estar aqui com vocês. E aproveito, né, cumprimentar o Grupo RBS pelos 65 anos completados hoje. Muito obrigada. Nós gravando esse episódio no dia 31 de agosto. Fim de agosto, passou agosto voando e a gente já está há pouco tempo das eleições. Quero saber do senhor, vice-presidente, candidato, por que concorrer ao Senado nesse ano de 2022? Bom, foi uma decisão tomada em comum acordo com o presidente Bolsonaro, né? A partir do momento em que ele indicou que gostaria de contar com outra pessoa como vice-presidente dele, mas conversou comigo, sabia do meu potencial eleitoral, né? E nós nos ressentimos ao longo desse primeiro mandato aí de termos mais gente ao nosso lado no Senado, e aí a decisão foi tomada de concorrer ao Senado pelo Rio Grande do Sul. O senhor queria ser vice-presidente ou tudo bem ser candidato ao Senado? Não, para mim está muito bem, né? Eu tinha algumas opções, né, também de não concorrer a nada, né? Mas aí na conversa que nós tivemos, né, o presidente disse que precisava, né, que eu continuasse trabalhando, né, para o governo dele aí nesse sentido. E por que o senhor escolheu concorrer pelo Rio Grande do Sul? Porque havia a possibilidade de o senhor concorrer pelo Rio de Janeiro, se falou até pelo Distrito Federal, e o senhor no fim bateu o martelo pelo Republicanos, né, o seu partido, e pelo Rio Grande do Sul. Olha, o Rio de Janeiro havia uma pressão grande, Rosane, para que eu fosse candidato a governador no Rio de Janeiro, né? Aí eu sempre respondi, olha, eu preciso ter 10 anos a menos, né? Porque para enfrentar o Rio de Janeiro você tem que ter bastante saúde, né? Então não é simples. Também, viu, não é tanto, não. Você não tem ideia do que é o Rio de Janeiro. E óbvio, né? O meu estado natal é o Rio Grande do Sul, né? É onde eu me identifico, é onde eu, vamos dizer assim, eu conheço mais as pessoas. Então não tive dúvida, né, nessa escolha. Candidato, o senhor no início do governo e até há pouco tempo, o senhor teve várias rusgas com o presidente Bolsonaro, né? E agora, mais para o final, a gente nota que parece que o senhor está alinhado com ele. Isso é para, por exemplo, garantir a votação aqui no Rio Grande do Sul, porque parece que agora as rusgas sumiram. Olha, eu acho que tem que entender o seguinte, nós temos personalidades distintas, né, trajetórias de vida totalmente distintas. Nós concordamos, né, no atacado, nossas ideias no atacado são, né, perfeitas, mas o presidente tem um estilo e eu tenho outro, né? E muitas vezes foi explorado, né, pela parcela aí da imprensa, buscando colocar que havia, né, algum mal-entendido entre os dois. Mas na realidade nunca ocorreu isso aí da forma como foi passada por restante da população. De que forma ocorreu? Porque de alguma forma, onde tem fumaça tem fogo. A gente sempre ouve esse ditado. Não, né? É aquela história, né? Por exemplo, o presidente falou aí o pessoal da imprensa corre atrás de mim. Eu sempre dizia, olha, eu não sou intérprete das palavras do presidente, mas às vezes alguma coisa que eu conseguia, vamos dizer assim, tornar mais amena, né? Eu tentava fazer isso aí, isso às vezes gerava algum incômodo. E ele não reclamava com o senhor? Não, ele nunca reclamou diretamente comigo. Numa dessas falas do presidente que foi bastante enfática, a gente poderia interpretar como grosseira, numa entrevista que deu para a Rádio Gaúcha, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso falou que seria bom se a gente tivesse o Mourão para ter um pouco mais de diplomacia. Era uma época que o presidente Jair Bolsonaro estava, hoje como candidato a gente vê um outro tipo de postura, nem sempre é verdade. Eu quero saber do senhor, o que o senhor acha, como é que o senhor avalia essa postura do presidente Bolsonaro, que, por exemplo, no debate da Bandeirantes, atacou uma jornalista mulher, que em determinados momentos, naquele cercadinho, agride jornalistas. O que o vice-presidente Hamilton Mourão pensa sobre isso?
Olha, Kelly, eu já fui perguntado várias vezes, né, a respeito de algumas atitudes do presidente. E eu sempre respondo como eu vou te responder agora. Como vice-presidente dele, é antiético de minha parte, né, eu tecer qualquer comentário, qualquer crítica, né, a alguma coisa que ele fez ou deixou de fazer. Eu prefiro fazer isso para ele, pessoalmente. E o senhor faz isso para ele pessoalmente? Já fiz algumas vezes. E ele não lhe ouve, então? Não é questão de me ouvir ou não ouvir. Muita gente conversa com ele. Agora, como eu disse para vocês, né? Cada um tem o seu estilo. O presidente tem o estilo dele. É por esses estilos diferentes que o senhor não vai ser candidato com ele mais uma vez? Eu não sei, isso foi uma decisão dele, né? Então, talvez... Eu prefiro pensar que na conversa que nós tivemos, ele entendeu do meu potencial, né, vamos dizer, eleitoral, e usar esse potencial em prol, né, vamos dizer, de um cargo que nós nos ressentimos de ter um apoio maior, né? Mas por que ele não propôs, o senhor acha que não propôs o senhor continuar como vice, né? Porque foi bem ou mal, foi uma chapa vitoriosa em 2018, né? Foi, mas foi, vamos dizer assim, né? Eu entrei na chapa praticamente no último minuto, né? Então, e aí logo depois o presidente foi esfaqueado, né? Quase morreu, e eu fiquei sozinho naquela campanha na rua, né? O presidente não foi mais para a rua a partir daquele momento. Então foi uma campanha bem diferente daquela que está sendo realizada agora. No Senado, quais são as suas bandeiras no Senado? O Senado também trata muito de política externa, que é um ponto em que o senhor várias vezes deu opiniões, até tentando acalmar os ânimos a partir de manifestações dos filhos do presidente. Eu até me lembro quando o senhor chamou o Eduardo Bolsonaro de bananinha, e esse apelido pegou porque ele estava se metendo na política externa do Brasil. Então, como senador, se o senhor for eleito, como é que o senhor vai contribuir para que a política externa do Brasil seja, digamos, mais serena? Olha, Rosana, a primeira coisa aí eu vou dizer, eu não chamei o Eduardo de bananinha, né? Na realidade, que eu fiz um comentário, porque a minha forma de ser, né, muitas vezes acho que como eu sou general, eu sou um sujeito sisudo, coisa desse gênero. E eu não sou assim, né? Então eu comentei com um colega de vocês que se o sobrenome do Eduardo fosse Bananinha, não teria problema nenhum. Mas como era Bolsonaro, ele tem que se preocupar quando fizesse algum tipo de comentário sobre algum país amigo. Então, mas para bom entendedor, meia palavra basta, né, general? Mas não foi, a intenção não foi essa, né? Eu podia ter usado um outro exemplo qualquer. Você podia ter usado um Silva, mas usou Bananinha. Silva, usei Bananinha. Tá. Talvez é por causa das brincadeiras que eu faço, né? Agora, em relação à responsabilidade dentro do Senado, você tem a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, né, que ela analisa, né, os embaixadores que são nomeados, né, pelo governo para nos representar fora do país. A atual presidente é a Cátia Abreu, né, eu tive muito contato com a Cátia Abreu ao longo desse período. Acho que é um trabalho importante, mas não é a CREDEM que define a política externa, né? Quem define é o Executivo, né, por meio do Ministério de Relações Exteriores. Eu acho que, no caso específico do governo do presidente Bolsonaro, a nossa política externa ela foi pragmática e flexível, né? Dentro daquilo que nós estamos vivendo no mundo de hoje, né? Com uma bipolaridade que estava entre os Estados Unidos e a China. Então nós temos uma visão de democracia similar à dos Estados Unidos, mas temos negócios intensos com a China. Então a gente tem que saber se posicionar nisso aí. Quero trazer para o Rio Grande do Sul, porque afinal de contas o senhor é candidato ao Senado aqui para o Estado. Quais são as pautas que o senhor já está de olho e que pretende levar se for eleito para o Senado? Lhe colocar, por exemplo, que uma questão que apareceu na campanha já em mais de uma oportunidade, é a dívida do Rio Grande do Sul com a União. No governo do presidente Bolsonaro, e claro, com a negociação feita por Eduardo Leite, essa dívida se chegou a um regime de recuperação fiscal. Mas o candidato Onyx Lorenzoni, o candidato que, enfim, está com o senhor nessa empreitada eleitoral, já disse aqui nesse podcast, os ouvintes podem buscar a entrevista, que acha que esse caminho não é o melhor caminho. O candidato ao Senado, Hamilton Mourão, pensa o quê? Olha, foi a terceira renegociação de dívida do nosso Estado ao longo aí dos últimos anos. É um problema sério que o Rio Grande do Sul tem, né? Juntamente com Minas Gerais e com o Rio de Janeiro, são os 3 estados em pior situação. O regime de recuperação fiscal é ruim, mas podia ser pior sem ele. O que se discute, né, e eu acho que é a visão do nosso candidato a governador, do Onyx, né,
é a questão da oportunidade que esse acordo foi feito, né? Num último ano de governo, quando tem uma eleição pela frente, talvez houvesse uma visão diferente de como negociar. Então, eu acho que, dependendo das decisões que forem tomadas à frente pelo governo do Estado, né? Vamos dizer, o Onico sendo eleito, ele conta com o meu apoio para as decisões que ele tomar dentro do Senado. A gente tem feito uma mesma pergunta aqui aos candidatos ao Senado, também ajudando o nosso ouvinte do podcast a entender o que faz um senador. O senador tem uma tríplice missão, né? Legislar, fiscalizar e julgar. Tudo se gira em torno disso aí. Legislar, obviamente, né? O senador tem que buscar, né, aprovar as leis que forem importantes para o nosso Estado, mas muita coisa é importante para o país como um todo, né? Na questão da fiscalização é o problema orçamentário, né? A execução orçamentária, né? E no julgamento que eu considero hoje a função mais sensível, porque o julgar está ligado à aprovação dos indicados às Supremas Cortes pelo Presidente da República. Já mencionei aqui dos embaixadores, que são sabatinados, né? Tivemos até em passado recente, aí eu acho que não sei se foi ano passado, um que foi recusado, né? Ali pela Credem. E o julgamento dos crimes de responsabilidade pelas autoridades, né, de mais alto nível, leia-se aí presidente, vice-presidente e ministros das Cortes Supremas. O que o senhor acha do orçamento secreto, senhor, no Senado? Sou totalmente contrário, Rosane, acho um absurdo, né, porque como é que a coisa tem que funcionar? Minha visão clara, essa questão do orçamento secreto é um dos problemas hoje que eu considero de falta de equilíbrio entre os poderes. O Executivo, ele prepara a peça orçamentária, vendo, né, a previsão de receita, as necessidades dentro do planejamento do Executivo. Manda para o Congresso. O Congresso eu chamo sempre do Oceano Atlântico, onde todos os rios desaguam. A nação está representada lá. O Congresso, então, ele reorganiza aquela peça orçamentária. Muito difícil hoje, porque 93% das despesas já são comprometidas. Sobra 7% para o Congresso reorganizar. Bom, terminado aquilo, a peça volta para o Executivo, que, como o próprio nome está dizendo, faz o quê? Executa. O orçamento secreto, ele tira esse poder do Executivo. Então está errado isso aí. E no caso do orçamento deste ano, que a peça que vai para o Congresso não prevê a continuidade desse pagamento de um Auxílio Brasil de R$600. E nós vemos os candidatos, não só o presidente Bolsonaro, mas todos os candidatos prometendo não só manter, como ampliar esse Auxílio Brasil. Como é que o orçamento pode prever uma coisa e os candidatos proporem outra? Eu sei que o senhor não tem responsabilidade sobre isso, mas se o senhor for para o Senado, né, como é que o senhor vai lidar com isso? Bom, eu sou pelo equilíbrio fiscal. Então, tudo aquilo que for romper o equilíbrio fiscal não terá meu apoio. Essa é a resposta que eu te dou. Portanto, nesse caso... vai ter que mostrar de onde vai tirar essa receita, né? Então, hoje nós estamos, né, dentro vamos dizer, da política fiscal representada pelo teto de gastos, né? Temos uma lei de responsabilidade fiscal. Eu acho que é o único país do mundo que teve que ter uma lei de responsabilidade fiscal para o governo aprender que ele não pode gastar mais do que ele arrecada, né? E vejo, né, com algumas soluções, né, você tem, na minha visão, nós temos hoje 370 bilhões de reais de isenção fiscal, tá? Bom, quando eu dou isenção para um setor, esse setor tem que me dar um retorno. Ou ele me dá um retorno social, porque ele gera muito emprego e renda, ou ele me dá um retorno em tecnologia, investimento, inovação, seja lá o que for. Se ele não está me dando, eu tenho que me dar o meu dinheiro de volta. Eu acho que numa análise entre o Executivo e o Legislativo, essa é uma das coisas que eu quero brigar dentro do Congresso, a gente pode retornar aí uns 50 bilhões por ano desses 370. Isso é recurso para pagar, né, auxílio, se alguém quiser aumentar o valor do auxílio, mas na minha visão eu acho que teria que ser empregado em investimento em infraestrutura. Os empresários agora já estão de cabelo em pé que o senhor vai mexer em isenção fiscal. Depende daqueles que... a gente não pode continuar a dar isenção para quem não nos dá retorno, né? Isso ainda nessa área de orçamento, que é uma questão absolutamente prioritária, né, para o país, a gente sempre, desde que me conheço por gente, se fala, a cada eleição os candidatos dizem, precisamos fazer uma reforma tributária, precisamos fazer uma reforma administrativa, precisamos fazer uma reforma política. Eu já nem espero mais por uma reforma política, mas o senhor, como senador,
candidato ao Senado, qual dessas reformas deve ser a prioritária e, no caso da tributária, né, qual deve ser o eixo de uma reforma tributária, já que hoje a grande reclamação é que os municípios, a União fica com o grosso da fatia do bolo e as despesas acaba estourando lá na ponta para os municípios, como ocorre agora com o corte do ICMS dos combustíveis, que está ótimo para a gente que consome, mas os municípios dizem, vai faltar lá na ponta para a saúde. Olha, Rosane, eu vejo, né, essa questão da seguinte forma: a reforma tributária para mim é prioritária, né? E uma reforma tributária ela tem que ser realizada em 2 fases. A primeira coisa que eu acho que as pessoas, né, que estão nos acompanhando têm que entender é que nós temos uma carga tributária pesada e um sistema complicado. Né? A carga hoje ela representa aí 33% do nosso produto interno bruto, é muito, né, para um país do nosso nível, né? E o sistema custa 80 bilhões de reais por ano aí para as empresas, para as pessoas, para o governo, e tem uma evasão / sonegação nos 400 bilhões. Né? Então nós precisamos reorganizar o sistema para colocar todo mundo pagando imposto, né? Porque tem muita gente que não paga, ou então, né, só nega ou se evade. Então eu vejo que seria a criação do imposto de valor agregado, cobrado no destino, né? E posteriormente, a gente reduzir essas alíquotas até a faixa aí de uns 25% do PIB e, consequentemente, mais gente entraria pagando, a arrecadação aumentaria com certeza e todo mundo entenderia o que está pagando. E a redistribuição para os municípios? Isso é uma questão, a distribuição, a discussão de pacto federativo, né? É uma questão de acertar quais são as responsabilidades de cada ente da federação. O que é a responsabilidade do governo federal, o que é a responsabilidade dos estados, o que é dos municípios. É óbvio, não é? O município, eu comparo sempre com a família, é a origem de tudo, não é? O problema é que o nosso federalismo é um federalismo invertido, ele veio de cima para baixo e não de baixo para cima. Nós temos que mudar conceito aqui. O senhor disse que teve a reunião com o presidente Jair Bolsonaro quando o senhor definiu que seria candidato ao Senado aqui pelo Rio Grande do Sul e que diz que vocês sentiram falta durante esses 4 anos de representação no Senado. Para quem está nos ouvindo e está pensando, está escolhendo ainda em quem vai votar, quais serão os seus temas? Tudo que, se for reeleito Jair Bolsonaro, sinalizar, o senhor vai votar de acordo com o que o governo fala ou tem falado e tem dito? Ou o senhor pode ter alguma visão divergente, já que o senhor falou aqui das suas posturas, do seu pensamento diferente em relação a vários temas? O que eu vejo nas propostas que o presidente está colocando aí para frente, né, e o que vem da área econômica principalmente, que eu considero o ponto mais sensível, estão perfeitamente de acordo com aquilo que eu penso. Não é? A questão da reforma tributária, a questão da reforma administrativa, uma desregulamentação, não é? Diminuir a questão burocrática, aumentar a digitalização, tudo isso terá o meu amplo apoio e eu sei que são as pautas do governo. Candidato, desde o governo Fernando Henrique, né, para cá até o governo Bolsonaro, todos dependem, governos dependem do chamado Centrão, né? Tem que negociar com o Centrão, né? E a gente está vendo aí, no início o governo Bolsonaro resistiu, mas acabou, para poder conseguir levar adiante suas propostas, acabou se aliando também ao Centrão, né? Dá para governar sem o Centrão? No presidencialismo que nós temos aqui no Brasil, é um presidencialismo de coalizão, né? A Rosane citou a questão da reforma política. Uma das questões da reforma política é a redução do número de partidos que nós temos hoje, que terminam por não representar exatamente o que é o pensamento da população. E essa reforma está sendo feita, vamos dizer assim, por aproximações excessivas, né? Com a cláusula de barreira, com a proibição da coligação nas proporcionais, vai levar aí uns 10, 12 anos para a gente enxugar o número de partidos. Então hoje, né, se você quer ter uma maioria, você tem que construir essa maioria, e os partidos de centro, eles com certeza nessa eleição, eles vão eleger aí na Câmara uma faixa de 300 e poucos deputados. Então vai ser necessário conversar com essa turma. Mas não é a questão de conversar, acho que todos os governos partem do princípio que vão dialogar, né? Mas a questão ali é ceder mesmo, né? É ceder em troca de emendas, em troca de favores, e é isso que a gente tem visto nos últimos anos, né? O que inclui o orçamento secreto. E o que inclui o orçamento secreto, perfeito. Se o mundo fosse perfeito, né? As coisas seriam, todo mundo entenderia qual é a sua responsabilidade, seria tudo bonito, mas o mundo não é perfeito, né? A gente lida com a natureza humana e a natureza humana é imperfeita. Então, você tem que saber se adaptar e saber jogar o jogo quando está dentro do governo. Não significa ceder princípios,
né? Mas você tem que saber as horas que você pode avançar e as horas que você pode recuar. Candidato, aqui no Rio Grande do Sul a gente tem outras candidaturas, né? Eu estou lembrando de 2 candidatas que são do mesmo espectro político que o senhor. E elas usam muito para atacar a sua candidatura o fato do senhor não ter, segundo elas, uma vinculação com o Rio Grande do Sul. Para os ouvintes que ainda estão decidindo... Ele deu uma risadinha aqui. O senhor já sabe, né? Não é nenhuma novidade isso que eu estou lhe contando. Como é que o senhor se diferencia dessas demais... eu estou citando 2, né? Podemos dizer aqui a Ana Amélia e a comandante Nádia, que são candidaturas de direita ou de centro-direita. Comandante Nádia, inclusive, quando esteve conosco, falou muito sobre o presidente Bolsonaro. Como é que o senhor se diferencia dessas outras candidaturas que são do mesmo espectro político? Bom, a primeira coisa, né, aquela questão do Rio Grande do Sul, né? Eu tenho 69 anos de idade, 27 anos da minha vida eu passei aqui. Então eu fui menino, fui adolescente, fui adulto jovem, fui adulto maduro aqui. Morei em Porto Alegre, em São Leopoldo, em Bagé, em Juí, saiu em Porto Cruz Alta. Alegre, assim, né? Até tem um de sotaque, André. Você pegou BT, mudou até um sotaque. Não, o meu sotaque ele é um sotaque misturado, né? Isso é uma realidade. Eu vivi pelo Brasil e pelo mundo por força da profissão que eu escolhi e também pelo meu pai que era militar, né? A gente também viveu em vários lugares, né? E essa vida me deu a oportunidade de morar nos Estados Unidos, de morar na Venezuela, de cumprir uma missão na África. Então me deu, né, uma série de experiências, né, que as outras candidatas não têm, né? Por outro lado, nessa questão da direita, né, quem é que em 2015 foi retirado do Comando Militar do Sul porque resolveu enfrentar o que eram os desmandos do governo da Dilma Rousseff? Quem é que em 2017 também foi afastado da Secretaria de Economia e Finanças porque mencionou o que estava acontecendo no governo do Temer? Não foi nenhuma dessas 2 candidatas, fui eu. Então eu sou o candidato da direita. O senhor quando fala das outras candidatas, também há uma reclamação delas em relação ao fato de um certo privilégio, porque o senhor, como vice-presidente, o senhor tem a legislação, isso quero deixar claro, está dentro da lei, prevê que o senhor podia, na pré-campanha, fazer palestra numa cidade viajando como vice-presidente, e elas acabam tendo uma espécie de concorrência desleal por isso. Esse ponto, o senhor acha que a lei deve mudar para que o vice-presidente, em sendo candidato, não use a estrutura da vice-presidência para suas viagens como palestrante, por exemplo, que faz como vice-presidente no futuro? Vamos colocar agora na balança o outro lado, Rosane. Agora eu continuo vice-presidente e os outros candidatos estão permanentemente aqui no estado fazendo campanha. Eu não. Eu tenho que voltar a Brasília para cumprir as minhas funções de vice-presidente. Mas o ponto é que o senhor viajou bastante como vice-presidente, com toda a estrutura que isso lhe traz, para o Rio Grande do Sul, bem mais do que nos outros anos, né? Mas isso foi um momento, né? Mas agora vê o que eu estou enfrentando agora. Vamos colocar aqui para vocês. Ontem eu estava lá em Brasília, presidindo a reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal. Né? Então, as minhas funções, semana que vem ali, segunda-feira, estou lá na posse da Rosa Weber no STF. Né? Dia 20 de setembro, que é uma data emblemática, eu vou estar fora do Brasil, porque o presidente Bolsonaro vai para Nova York e eu não posso ficar no Brasil, senão eu fico inelegível pela nossa legislação. Então eu tenho, não é, também uns prejuízos por ser vice-presidente. Para onde é que o senhor vai de 20? Eu vou para o Peru, é o que sobrou para mim. Bom, não é para Venezuela, né, onde o senhor já cumpriu missão, mas não é para lá que o senhor vai agora. Então vou ao Peru para levar a nossa aeronave aí, o KC-390, que é a Força Aérea Peruana está querendo comprar. O senhor falou da posse da Rosa Weber. Em mais de uma oportunidade em que eu conversei com o senhor na Rádio Gaúcha, o senhor foi uma voz crítica ao que o senhor chamou de passar da linha, eu não vou lembrar a expressão exata. Cruzar a linha da bola. Do Supremo Tribunal Federal. Isso é a expressão do jogo de polo. Ó, tá aí, eu que não sou absolutamente familiarizada com polo. Não, eu sou polo é muito violento, Rosane. Ah, tá. Achei que o senhor jogava polo. Olha, uma pessoa que está na política dizer que polo é muito violento, mas voltando lá no Supremo. O senhor, em mais de uma oportunidade, disse isso. Numa das vezes, eu me lembro, foi quando se barrou a nomeação do Ramagem para a Polícia Federal. Queria uma avaliação do senhor, até porque a gente teve uma operação recentemente, não sei em que momento o ouvinte está acompanhando o podcast, mas em agosto o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, autorizou, ele é do Supremo também, autorizou uma operação que foi atrás de empresários que falavam em grupos de WhatsApp sobre
golpe. E houve críticas, inclusive, sobre isso, porque simplesmente não estava ali no plano da discussão, da ideia. Qual é a sua posição, qual é a sua visão sobre esse cruzar a linha do Supremo Tribunal Federal? O Supremo está saindo da cadeira dele. Eu acho que a questão, já mencionei aqui a ruptura do equilíbrio com a questão do orçamento secreto entre Executivo e Legislativo, e o Judiciário, né, leia-se aí o STF, né, ele tem rompido aquilo que, na minha visão, é o devido processo legal. Acho que não pode ser a mesma pessoa que investiga, a que denuncia e a que julga, que é o que está acontecendo. Esse caso específico aí dos empresários, houve um atropelo total, na minha visão. Ainda mais que a gente hoje sabe claramente que todo o processo se iniciou por uma reportagem, de um site aí, de um veículo, de imprensa. Então, isso não teve mais nenhum elemento, né? Provavelmente que não é familiarizado, o ministro tirou o sigilo e aí se viu que realmente a base eram as reportagens e não tinham outra. E tomou medidas elemento. Além do que foi pedido pelo próprio delegado da Polícia Federal, em termos da invasão da privacidade daquelas pessoas. Eu lembro sempre o seguinte: em 1215, os barões ingleses, para cercear o poder do monarca, se reuniram e escreveram aquele que é o documento base em termos de constituição da nossa civilização, que é a Carta Magna. O artigo 39 da Carta Magna é específico em relação ao devido processo legal. Então, o devido processo legal está sendo rompido nesse momento aqui no Brasil. Então, é algo que a gente tem que olhar com cuidado e com carinho. E como é que se resolve isso? Acho que alguém tem que ter uma conversa, todo mundo sentar e entender quais são os seus limites. Se eu quero investigar alguma coisa, eu entrego a minha denúncia lá para o Ministério Público. Mas o Procurador-Geral vem sendo acusado de ser um engavetador que não leva as denúncias adiante. Mas uma denúncia dessas aí, essa inclusive do caso dos empresários, chega a ser, um troço, vou te dizer, eu passei a minha vida inteira fazendo análise de risco. Qual é o perigo real e imediato que aquelas pessoas representam? Nada, zero. Era o mesmo caso daquele deputado Daniel Silveira. Daniel Silveira é mal educado, foi mal educado por ter xingado, por ter feito impropriedade? Foi. Qual a análise de risco que o senhor faz hoje a respeito do presidente Jair Bolsonaro, se ele for derrotado nas urnas? Vai entregar a faixa lá no dia 1º de janeiro, tranquilamente, vai embora para casa dele na Barra da Tijuca. Risco zero, então? Para mim, risco zero. Vamos colocar aqui, gente, para se fazer alguma coisa aqui nesse país, você precisa das Forças Armadas, em particular do Exército. As Forças Armadas, elas estão firmemente, vamos dizer assim, penduradas num tripé que é manter a legalidade, trabalhando dentro da legitimidade delas e manter a estabilidade. Ainda na gestão de riscos, já que o senhor falou que faz essas análises, vamos lá. Risco de Lula ser eleito? Existe. Não, o risco... Qual é o tamanho de 0 a 10 para o senhor? De que? Dele ser eleito? Dele ser eleito. Hoje eu acho que vai ser uma eleição decidida no Photochart. Vai ser ali diferença pequena. Estou vendo que está havendo uma Mas aproximação. no segundo turno o senhor acredita? Sim, segundo turno, lógico. Aquela história que ia ganhar no primeiro turno é conta da carochinha, pô. Eu andei espionando aqui, não, porque essa é a transparência, do Divulga Cande, que é o site da Justiça Eleitoral. Stalkeando, Rosane, é o termo da moda. A gente olha, confere, os bens declarados pelos candidatos. O senhor tem um patrimônio declarado ali de pouco mais de 1 milhão, o que me pareceu pouco, considerando que o senhor é um general, do último grau, na carreira militar. O senhor chegou ao topo da carreira militar. Nesse momento está em discussão o patrimônio da família Bolsonaro, parte dele comprado com dinheiro em espécie. O patrimônio dele bem maior que o seu, sendo que ele chegou no máximo capitão. O senhor alguma vez comprou imóvel com dinheiro vivo, assim, uma notinha em cima da outra? O que lhe parece? Lhe parece normal essas transações que estão sendo bastante discutidas no momento em que gravamos esse podcast? Olha, Rosane, primeira coisa, é o seguinte: nós militares temos uma vida bem modesta, A maioria chega até coronel, Então, a nossa evolução salarial, o nosso acúmulo salarial, ele é muito pequeno, os nossos salários não são grandes, Quando você chega a general, melhora um pouquinho. Eu tenho um apartamento aqui em Porto Alegre que eu comprei, porque eu fui para o exterior. Quando você vai para o exterior, você ganha um pouco mais, E aí eu consegui comprar esse apartamento aqui ali na Rua Anita Garibaldi, que é onde eu tenho minha casa aqui.
E o outro apartamento do Rio de Janeiro, né, que hoje já está no nome dos meus filhos, por isso que não está mais no meu patrimônio, era do meu pai, né? A metade que pertencia aos herdeiros do meu irmão foi comprada como uma herança que a minha falecida esposa recebeu. Então isso foi a minha vida. No caso do presidente, o presidente foi deputado, né? Deputado ganha bem melhor do que um tenente, capitão, como eu era, major, né? Então diferente. Agora essa questão de comprar em dinheiro vivo, o presidente já declarou, né? É só verificar se o dinheiro saiu ou entrou na conta dele. Eu vejo dessa forma. Mas vou perguntar como a Rosane perguntou, o senhor costuma comprar coisa com dinheiro vivo? Olha, tempos atrás até comprava, mas nunca comprei nada desse valor, né? Vamos dizer assim. Hoje é o Pix. Hein? Hoje no Pix. Hoje seria no Pix, né? Ou no cartão. Eu não uso muito o Pix, eu uso mais o cartão de débito mesmo. O Pix é bom, em geral. É bom, mas deu uma facilitada. eu sou meio enrolado. Você não é muito tecnológico, então. Não, cheque não sou, cruzado, aquele. Não. Essa aí, cheque pré-datado. Também não, né? Cheque pré-datado também cheque não. Cruzado, eu já comprei meu primeiro apartamento, eu dei a entrada com cheque cruzado. As gurias são muito novinhas. A minha mãe usava, me lembrei. O cheque é o portador, né? Mas o cheque cruzado era Usava o cartão com a maquininha, aquela do carbono, né? É que o cheque cruzado era para que as pessoas não repassassem. Tu tinha que ir lá no banco e trocar. Então, quando se comprava um imóvel, a gente dava o cheque cruzado. Eu sou antiga aqui. Isso era o tempo que você fazia o cheque, chegava lá no banco, a mulher lá ia procurar a tua fichinha, comparava a assinatura. É outro mundo. A gente vai entregando as idades, né? O senhor já falou aí que tem 69 anos. E aqui no podcast a gente gosta de perguntar também sobre família, sobre hobbies, que mais o senhor gosta de fazer. O senhor falou aí do apartamento em nome dos filhos. Conta um pouquinho da sua vida, da sua família para os nossos ouvintes. Antes, Andressa, eu estava aqui prosseando com ele quando começou, vou contar aqui. O candidato é viúvo, né, do primeiro casamento, ele é viúvo. E aí ele passou os perrengues quando ele namorava a Betinha, porque a mãe estava aqui, ó, na sala o tempo todo. Atenta. Segundo a dona Zaira, 5 minutos era tempo. E tinha lá do dia do sofá, quarta-feira? Não. Não tinha o chá de pera lá. A dona Zaira ficava chá de pera. O negócio ali era complicado. Senta mais longe, aquela coisa, tinha tudo isso. Sim. Pô, pegar na mão, as coisas eram diferentes. Pô. Chá de pera. 3 meses para dar um beijo. Chá de pera fazia tempo. Fazia tempo que eu não ouvia. Até isso nós desencavamos aqui conversando antes, mas continue. Eu tenho um casal de filhos, né, que moram lá em Brasília. Meu filho é funcionário do Banco do Brasil, formado em administração. A minha filha é advogada, formada aqui na URGS, né? Tenho 5 netos, meus filhos são 3 filhos, meu neto mais velho faz 19 anos no domingo agora. Já vota, faz engenharia, está fazendo engenharia, vota lá em Brasília. Tá? E aí a minha filha tem 2 meninos também, que são gêmeos, né? Estão em 7 para 8 anos. Então é uma família muito bacana, né? Eles gostam que o senhor seja da política? Algum deles tem essa veia também? Não, a Renata, que é mais faca na bota, assim, é a minha mais conselheira, né? O Toninho também, ele me auxilia muito na questão de economia, né? Que ele entende bastante questão de agronegócio, que ele é do agronegócio no Banco do Brasil, né? Ele me orienta muito também nisso aí, me dá bons conselhos. E a sua esposa gosta da sua participação na política ou ela resistiu um pouco? Não, a Paula, ela é bem mais nova do que eu, né? Nós temos 23 anos de diferença, né? Ela tem 46 anos. Né? Ela também tem 2 filhos, tem uma filha que faz medicina e o filho está no Rio de Janeiro estudando lá para fazer concurso para a escola preparatória de cadetes, né? Então ela é muito tranquila, Paula. E ela gosta de comunicação, assim, eu já vi entrevistas dela, ela gosta, não sei se ela até mais do que o senhor, assim, ela é outra geração, né? Vamos colocar assim. Ela faz pix. Eu sempre digo, quando ela nasceu, ela faz pix. Eu sempre digo, quando você nasceu, eu já era aspirante. 2 meses depois eu casei. Tu tinha 2 meses quando eu casei. Ela dá um equilíbrio bom, porque aí ela puxa para essa coisa Ela é bem tecnológica. Ela é expressiva, era essa a palavra que eu queria achar. E ela trabalha, né? Ela trabalha diariamente, né? Ela tem 8 horas que cumprir o seu trabalho dela, o expediente. Como é que vocês conheceram? Nós nos conhecemos no Rio de Janeiro, né? Ela já tinha sido oficial do Exército, né? A gente se conheceu lá no Rio. Sem chá de pera daí, né? Não, aí já era. Aí, como se diz também por aqui, o boi já tinha ido por corda e tudo. Se foi a gata com a cinta. Aliás, vou perguntar, o senhor falou do Rio, me lembrei, né? O senhor recebeu o apoio de um personagem que é bastante, aqui no Rio Grande do Sul,
Eu ia dizer que ele é super amado, ele é, mas ele também é odiado porque é metade aqui, né? Eu não vou dizer que uma torcida é maior que a outra. Mas do Renato Portaluppi, como é que foi essa aproximação? Me disseram que esse encontro durou mais de 5 horas. Vocês ficaram lá proseando e papeando. Como é que foi? A gente já se conhecia, né? Temos amigos comuns e ele expressou, né? Dizendo, quero te ajudar. Eu digo, tá bom, então vamos gravar um vídeo. Aí na final de semana ali primeiro final de semana da campanha, né? Eu tinha que ir a Resende, na Academia Militar, que era a entrega dos espadins. E eu digo, bom, vou ficar no Rio, né? E a gente se encontra lá no Posto 6, no Marimbás, que é um lugar mais discreto ali, toda coisa. E aí sentamos lá, aí cerveja para lá, cerveja para cá, né? Aí conversamos bastante de futebol, muito futebol. E política não? Política muito pouco. E de futebol, então, o senhor ficou muito conhecido por usar durante a pandemia a máscara do Flamengo. Sim. E agora aqui no Rio Grande do Sul, para que o senhor torce? Aqui pode ser o Guarani de Bagé, o Aimoré de São Leopoldo, né? Não vai para um lado ou para o outro. A do Guarani de Bagé eu já vi o senhor com a máscara. Na realidade aqui eu já virei o Mourão Jagger. Mourão Jagger? Tu lembra a história do Mick Jagger, que era o pé frio? Eu fui no jogo do Inter com o Melgar, o Inter perde nos pênaltis. Culpa é sua. A gente vai encerrar esse programa agora. Peraí, Kelly. Aí eu fui no jogo do Grêmio com o Ituano, o Grêmio perde. Não, mas com o Melgar é pior, hein? O senhor tem problemas aí. Ok. Quem é que ele levou no jogo do Inter, que eu já vou dar uma... Como é que isso... Levou a minha campanha, quiseram que não, você tem que ir no jogo também, eu vou no jogo. Eu gosto de futebol. O senhor gosta de futebol, é verdade. Adoro futebol. Eu vi o Beira-Rio nascer, né? Vamos lembrar, o Beira-Rio é abril de 1969, eu era interno no Colégio Militar, primeiro jogo, Inter e Benfica, gol de Claudio Miro, né? Eu tava lá. Então, peraí. Mas então você é colorado. Não é que eu seja colorado. Mas como é que vai? Nas Forças Armadas, eu me lembro, tinha o General Pujol gremista e o Vilas Boas colorado. Então tem essa presente nas Forças Armadas. Tem. Agora o Etchegoia eu não me lembro o que ele é. O Etchegoia não é muito do futebol. Não é tanto do futebol. Não é do futebol. Acho que jogar uma bola rolando, ele for chutar, ele quebra a perna. O senhor quer voto de gremista e colorado, isso está bem claro pra gente. Já compreendemos, captamos. O senhor falou eu sou político, né? O senhor falou de família, e é uma pergunta que eu deixei passar para trás, que a gente também fez a comandante Nádia, porque também é uma postura de conservadora, direita, cristã. O que o senhor pensa sobre as famílias de configuração diferente? Por exemplo, um homem com homem, uma mulher com mulher, enfim, qual é a sua visão? O senhor defende a família só homem-mulher? Qual é a sua defesa da família? A minha visão Tim Maia, né? Vale tudo. Só não vale homem com homem, nem mulher com mulher. Não vale? Eu acho que existe, né? Tá? Fiz uma brincadeira. Tá, aqui, entendi. Tá? Fiz uma brincadeira. Né? Esses casais existem, né? Eu não me importo com isso. Tá? Não me importo com isso aí. Tá? Essa é a minha visão. O senhor não é contra? Não sou contra. E outras questões que já apareceram? Até vou te contar uma história aqui. Um dia eu estava no primeiro ano do governo, eu estava num restaurante lá no Rio de Janeiro, estava lá com a Paula, e aí, na hora que eu fui sair, estavam 2 rapazes ali que se levantaram e resolveram se beijar na minha frente. Eu dei uma risada e fui-me embora. Por que eles queriam fazer? Queriam me chocar com isso? E porque ninguém tem nada a ver com a orientação do outro, né? Deixa pra lá. Agora, também não sou contra o ativismo, né? Em que sentido? No sentido de querer impor aquilo, né? Querer colocar para a sociedade, impor o ativismo. Eu acho que as pessoas podem viver a sua vida sem problema nenhum, tá? Não me importo com isso. Outras falas suas que foram questionadas, por exemplo, sobre racismo, sobre acho que ativismo, o senhor usou essa palavra, né? Mas questões mais progressistas, qual é a sua visão? Como assim? Não entendi. Por exemplo, racismo, tá? Em algum momento o senhor deu declarações que foram interpretadas por parte da comunidade como declarações que não entendem a população negra como sendo merecedora desse cuidado, dessa atenção, dessas ações afirmativas. A gente pode falar da política de cotas, por exemplo, que está completando 10 anos. Qual é a sua visão? A minha visão, muito claramente, é o seguinte: eu não considero que haja racismo estrutural aqui no Brasil. Você pode ter pessoas racistas aqui no Brasil, mas um racismo estrutural como existe nos Estados Unidos, como eu vi, vamos lembrar, eu morei nos Estados Unidos como adolescente, né? E isso foi na década de 60, né, quando estava realmente em ebulição o movimento dos direitos civis.
não é? Quando mataram o Martin Luther King, eu morava lá em Washington. O senhor viu? Vi. Não é? Na minha escola, os negros ficavam segregados na minha escola, andavam em grupinho deles, se juntavam com a gente que eram os latinos. Não é? E eu vinha do Colégio Militar do Rio de Janeiro, isso não era problema, nunca foi problema. Então eu vejo duas coisas diferentes aqui no Brasil. Casos de racismo no Brasil, então, para o senhor são pontuais? Pontuais, da pessoa. Existem pessoas racistas, mas não há uma estrutura racista aqui no Brasil. É isso que eu digo, diferente dos Estados Unidos. Essa é a minha visão. O fato de que as pessoas de cor negra têm menores salários, têm mais dificuldade de ascensão nas empresas, poucas, proporcionalmente, né, poucas chegam ao nível superior nas universidades. Isso não Rosane, é considerado racismo. Eu venho de uma instituição que é o Exército Brasileiro, onde isso não existe. Né? Pô, se tu olha a nossa massa ali, nós somos morenos, pardos, né? Negros. Né? O Exército é isso aí. Né? Eu nunca olhei, eu olhei a competência da pessoa. É isso que eu sempre olhei. Agora, que você me diga que a parcela da população negra ela não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, consequentemente ela tem mais dificuldade no mercado de trabalho, eu concordo contigo. Vamos voltar para a questão pessoal, uma coisa que a gente gosta muito de saber, música, o que o candidato ouve. E às vezes vem umas surpresas, assim, se o senhor me disser que não, eu ouço MC Kevinho, eu vou dizer, não, peraí só um pouquinho. O que o senhor ouve e o que o senhor gosta? Rock. Someone told me long ago. O quê? A gente sempre gosta quando alguém canta aqui. Mas que espetáculo! Sertanejo, o senhor passa longe? Direto, não quero nem ouvir falar. Mas são uma fatia importante do eleitorado. O Bolsonaro está usando no jingle, adoro né? Steppenwolf. Take your motor running, fly it on the highway, looking for adventure, and whatever comes away. Tá de jaquetinha de couro e cantando. Mas o que é isso? Sou roqueiro. Eu não sabia. Só veio de moto, veio na motocicleta? Moto é muito perigoso também. Risca, né? E o senhor ouve música no celular, no carro? Vai em show de rock? Ouço no carro. Vai no Rock in Rio? Não, no Rock in Rio não vou. Se pudesse, Se for que iria. Rock in Rio Grande do Sul, o senhor ia. Olha, uns anos atrás, que eu morava aqui em Porto Alegre, teve a apresentação aqui porra, agora esqueci o nome Veio do bastante grupo. roqueiro pra cá, mas eu fui lá assistir. Aqui tem rock de galpão, né? Mas eu adoro rock. Adoro Eu rock. não sabia. Malho todo dia ouvindo rock. O senhor malha todo dia? Todo dia ouvindo rock. Flexão, o que mais o senhor faz? Não faço musculação, corpo, tal coisa, tudo com rock. O senhor tá com quantos anos? 69. Amazônia. E o senhor lê? Costuma ler? Tem tido tempo para isso? De 5 a 6 livros ao mesmo tempo. Opa! Que tipo de Em leitura idiomas o senhor diferentes. Quantos Bom, idiomas o senhor fala? Falo 4. Português? Inglês, francês e espanhol. Que livro o senhor está lendo agora? Que livros, né? Olha, estou lendo Armageddon, que é do Max Hastings, sobre o final da Segunda Guerra Mundial. É um livro que é A Revanche dos Poderosos, escrito em espanhol, né? Que é sobre os 3 P's do momento político que a gente vive, que é a polarização, o populismo e a pós-verdade. Né? Tem um outro livro sobre neoliberalismo, que é em inglês. Estou lendo também uma história, do Lee, do general Lee. E estou lendo o Marxismo Americano. E terminei de ler Catástrofe, do Niall Ferguson. E não baita fica livro. lendo todos ao mesmo tempo? É bom pra cabeça, Kelly. Oh. Muito bom pra É cabeça. a ginástica mental, então. Ginástica mental. Além da academia todo dia, vem a ginástica. Onde é que o senhor acha tempo pra tudo? Tô pensando que hora começa o seu dia? Às 5 da manhã. 5 da manhã. Que horas tem terminado com campanha? Às vezes aí vai até meia-noite, né? Até mais. E dorme pouco, mas dorme tô de boa, assim? Não, durmo bem. Dorme. Muito bem. A minha mulher reclama que eu deito e durmo. Isso eu já sei também. Não tem erro. É sentado, em pé, eu durmo. Agora deu uma polêmica, né? Com a sua declaração de que deita e dorme. Não, lá no registro da candidatura agora está aparecendo a sua origem verdade, de a índio. mudança. Como é que são essas suas origens mesmo, assim, só para repassar para o nosso ouvinte? Meu pai amazonense. Qual é o índio da família aqui? Meu pai é amazonense, né? Nascido nas barrancas do Rio Madeira, no seringal do avô dele, lá o Primavera. A minha avó era cabocla. Né? A minha avó, a mãe dele, era cabocla. E olha aqui a minha lata aqui, tu vai ver que eu não tenho nada de, vamos dizer que
Se botar um cocar em mim aqui, eu posso fazer um protesto indígena aí fácil, né? Então essa é a minha origem. O meu avô paterno era do Piauí, se formou em Direito, foi trabalhar lá na comarca de Humaitá no começo do século passado, porque onde se ganhava dinheiro por causa da borracha, conheceu a minha avó, e aí a origem da minha família do lado amazonense, que eu tenho família lá até hoje, né? Tenho uma tia ainda viva, irmã do meu pai, que é a irmã mais nova do meu pai, Tiana faz 88 esse ano, né? E tem meus primos lá, primos. Poderia tentar ser senador em 5 ou 6 estados diferentes, né? É aquela vida de milico, né? É essa coisa que vocês têm que entender. Qual é, na sua vida militar, na sua vida, né, nesses 69 anos, qual é o seu grande momento da sua carreira que o senhor não vai esquecer jamais? Quando eu saí paraquedista, né, que era um sonho que eu tinha e briguei muito para conseguir, né? Eu pensava que não ia conseguir mais e acabei conseguindo já como capitão, né? E depois, quando eu fui designado comandante do 27 GAC em Ijuí, que para mim ali eu considerava que era o ápice da minha vida militar. O senhor sendo eleito ou não ao Senado aqui do Rio Grande do Sul, será pela urna eletrônica. O senhor acredita nela? Olha, eu tenho falado que até hoje não existe uma smoking gun em relação à questão da urna, né? Agora, todo o processo... Como o quê? Smoking gun. O senhor vai ter que me explicar. Um cano fumegante, assim, um disparo realmente, um tiro que tenha saído ali, que tenha, ou seja, uma prova concreta. Né? Bala de prata. É, a bala de prata, dizendo Entendi. que uma fraude. Até porque uma fraude dessa natureza, na minha visão, teria que ter o conluio, assim, de umas 15, 20 pessoas. E nesse país ninguém guarda segredo, né? Isso aí esse elo teria se rompido em algum momento. Agora, o processo precisa ser aperfeiçoado. Houve uma discussão mal conduzida no passado, que era a questão de voto impresso, e não era voto impresso, era a impressão do voto, né? Você faz a tua operação ali, tem um comprovante, tu bota numa urna do lado, tem dúvida, conta os papeizinhos. Isso aí acabava a discussão, zerava essa discussão, tá? Então, mas hoje não acho que os poderes têm problema. maturidade para sentar e conversar, seja sobre esse assunto ou outro? É por isso que eu digo que as lideranças hoje, né, elas precisam ser agregadoras e facilitadoras, né? Porque tem que chamar essa turma e fazer o processo fluir, né? O presidente da sua chapa, se for reeleito, ele conseguirá fazer isso? Olha, o presidente Bolsonaro, ele tem condições de fazer isso, né? Aquela história, né? Existe uma crítica muito pesada sempre sobre o presidente. E é o estilo dele também, né? Agora, ele tem sempre a melhor intenção possível. Isso eu te digo com toda certeza. Tem algum problema de comunicação, então, dentro do governo? Porque sempre isso tivemos, nem sempre é entendido, né? Sempre tivemos um problema de comunicação. E ele vem da onde? Veio porque a comunicação ficou muito na base do presidente fazer sua própria comunicação. Nunca houve uma comunicação profissional dentro do governo. É o estilo do presidente. Os filhos ajudam ou atrapalham? Não acho que os filhos ajudam, né? Os filhos ajudam muito. É um caso raro, né, de um presidente da República que tem 3 filhos políticos, né? Eu acho que o único que teve anteriormente era o Sarney, que tinha 2 filhos, né? Que era o Zequinha e a Rosiana. Mas no caso específico, o senhor disse que ajuda, mas muitas vezes nós tivemos exemplos em que eles atrapalharam. E isso foi visto e dito, principalmente, já falei do caso do Bananinha, da por política externa, né? Já a China. Casos de briga com a China, por exemplo, que até o senhor teve que apagar alguns incêndios. Mas era a minha função, né? Eu sou presidente da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível, era a minha tarefa manter as relações com a China na melhor condição possível, né? Então era a minha tarefa. O senhor nunca teria nomeado o Araújo ministro das Relações Exteriores. O Ernesto Araújo. Pena que a gente está sem imagem, né? Porque o senhor está fazendo umas caras. O sorriso, a Andressa registrou bem. O Ernesto é boa pessoa. Mas é bom chanceler? Ele não foi tão bom assim, né? Melhor pessoa do que chanceler. Ele é boa então. pessoa, boa pessoa. O nosso tempo já está terminando, a gente já começou a entrar nas questões familiares, mas tem uma questão que me preocupa sempre muito, eu pergunto para todos os candidatos. A educação no Brasil está muito ruim, isso é uma constatação óbvia. O Ministério da Educação já passou por vários ministros, tivemos escândalo no Ministério da Educação e não teve nenhuma política nacional para retomada, para orientar os estados e municípios na retomada da pandemia. Se o senhor for eleito senador, tem alguma coisa que o senhor pode fazer pela educação brasileira? Rosane, essa tua pergunta foi ótima. Tu vê como nós somos tão ruins de comunicação que o Ministério da Educação ele montou uma plataforma de recuperação, né, do ensino
pós-pandemia, que tem mais de 2.200 municípios que já aderiram. Essa plataforma usa inteligência artificial. Então, como ela funciona? Você, professora, recebe aquele aluno que ficou quase 2 anos fora da sala de aula, aí tem testes padronizados, né, de acordo com cada série, com cada matéria, que você aplica. Você pega teu celular, tira uma foto daquele teste, joga na plataforma, a plataforma te responde quais são as deficiências daquele aluno e o que tem que ser trabalhado para ele melhorar aquelas deficiências dele. E isso agora vai avançar para a redação. Né? O aluno faz a redação, a mesma coisa, você fotografa, vai para a plataforma e ela dá todas as correções e como que você tem que trabalhar o aluno para corrigir aqueles erros que ele está apresentando. Nós não conseguimos comunicar isso aí. O Ministério da Educação, vamos combinar que ele durante esses quase 4 anos já, ele foi ausente, né, nas principais questões. É porque, eu te digo, né, falta de comunicação. O trabalho foi feito, né, mas não é divulgado. Né? Lamentavelmente não é divulgado. Eu também desconhecia. Né? Aí tive agora me preparando para tudo que ia acontecer, eu fui lá conversar com o ministro e o ministro me mostrou isso aí. Me escapou uma pergunta também, me lembrei agora, mas eu sei que a gente já está encerrando. Vacinação, o senhor está vacinado? 3 doses. E vai tomar a 4ª? Não, a 4ª eu acho que vou deixar de lado por enquanto. Ué, por quê? Tô bem, eu tive Covid. Eu sei. Tá? Mais 3, estou bem, estou tranquilo. Não é contra a vacinação? Não, que isso. Não sou contra. Mas por exemplo, aqui nesse podcast, o candidato na sua chapa ao governo, Onyx Lorenzoni, diz que não se vacinou e que na família dele ninguém se vacina nem vai se vacinar. Livre-arbítrio, né? Nós vivemos como é que diz o gringo? This is a free country, né? Então, um país livre. Hamilton Mourão, que esteve aqui conosco, muito obrigada por conversar conosco aqui no podcast Zona Eleitoral. Boa sorte para o senhor. Muito obrigado, meninas. Excelente conversa. Né? Não dá para encerrar sem bom dia, né? Independente da hora que o pessoal estiver ouvindo. Vocês querem isso? Claro. Aí, galera. Bom dia!